Olá, a paz do Senhor Jesus Cristo. São Paulo, 27 de abril de 2025, domingo, 12 horas 7 minutos. Tudo bem com vocês? Hoje Deus mandou entregar um recado que complementa a sequência das anteriores. É como se fosse Deus puxando para cima, de degrau em degrau, para que as pessoas possam ir enxergando o que não vê. Porque não é a pessoa que sobe, é Deus que puxa. Não é a pessoa que entra em Canaã, é Deus que puxa para Canaã. Por isso não é a pessoa que tem poder de fazer o Rio Jordão se abrir, mas é Deus que faz o Rio Jordão se abrir. Eu sempre enfatizei que água é emoção. E para você pensar emoções, você tem que estar no espírito, porque a água representa a alma. O corpo representa inteligência humana. É o Adão. A alma representa a costela, que representa a mulher, que representa emoções. O cabeça representa Jesus. Por isso, quando o homem Adão quer ser cabeça, ele enfia os pés pela mão. Vira uma criança sem noção. Por isso, a oração samaritana faz o homem Adão virar pé para que a cabeça seja Jesus. Quem faz essa obra é o Espírito Santo. É uma pessoa, Deus invisível que está no meio de nós, educada, que respeita o livre-arbítrio. Mas quando o livre-arbítrio estiver sadio, enquanto o livre-arbítrio está doente, ele carrega no colo com metáforas de fatos. São milagres para quem precisa ver para crer, para depois a pessoa não precisar de milagres para crer que o Espírito Santo é uma pessoa que está entre nós. Entre nós. Ele entra na tua casa se você pedir ajuda ao Espírito Santo para conhecê-lo. Mas se você quiser primeiro Deus, depois as coisas de Deus. Porque quando a pessoa quer coisas de Deus, é um Adão manhoso, que foi envenenado pela serpente, que acha que é o centro do universo, é o humanismo, o homem no centro. É filhinho de papai. Quando ele aprende a reconhecer que precisa aprender, Deus começa ensinando. Fechando portas para mostrar um caminho para cima. Por isso é para crescer para cima, não de lado. Senão você vai ficar com obesidade de coisas. E aí você vai ficar com o intestino preso na convivência. Você vai ter medo de guarda-costas que você contratou. São os grampos que te vigiam e que você grampeia para vigiar os outros, não sabe que está grampeado. Porque Satanás é espírito, é mais inteligente do que qualquer pessoa, e o que ele quer é que as pessoas acham que são inteligentes. Por isso fica preso no mundinho de uma vida. Egoísmo de sobrevivência. Não sabe que a vida na alma é eterna se estiver no espírito. Eu vou ler para vocês em Lucas 16, capítulo 16. O título é Parábola do Filho Pródigo. Lucas 16, 16 diz assim: E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada.
Depois você medita com calma em Lucas 16. 16 não, desculpe, é Lucas 15, tá? Lucas 15, 16. Então você medita em Lucas 15, do 11 ao 32, que você vai entender o que o versículo 16 está falando. Aqui ele fala que a pessoa estava com fome e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam. Estava com tanta fome que comia até pedra ou comida de porco. E ninguém lhe dava nada. Por isso a palavra de Deus ela é metafórica na proporção do teu discernimento de pensar emoções. E não ficar preso numa caixinha de letra horizontal de terra plana que decora a Bíblia para ostentar teologia. E não sente o que Deus fala através da Bíblia. Por isso a Bíblia é escrita porque há analfabetos emocionais. Porque tem muita gente que não sabe ler, mas sabe a Bíblia inteira. Geralmente é aquela mãe, avó, que já morreu, mas que deixou poupança no céu de oração para a geração seguinte. Aqui fala sobre comida, pão, e aqui fala sobre fome. Quando a gente fala no corpo material, representa Egito, inteligência do homem. Egito representa deuses gregos, fabrica ser humano no centro, a idolatria da carne, é o Adão com veneno da serpente, idolatra sexo, é um animal, um autêntico animal, é a lei do mais forte, é a lei de Darwin, é a lei da sobrevivência egoísta, é a visão da carne, do androide, que chora como um ator para convencer os outros de que é ser humano, mas não chora na presença de Deus para aprender a ouvir a sua voz. E aí, quando a pessoa, depois de ver que a carne fraca não enche o estômago da alma, porque transa com todo mundo e fica sozinho, bêbado, nos cantos da vida, com um monte de contas para pagar, que são as pensões alimentícias de filhos que às vezes nem é dele. E as mulheres ficam atrizes, fazendo show de caras e bocas e fazendo teatro de orgasmo simulado, que é controlado por gigolôs que manipulam crianças de 0 a 100 anos que sabem juntar pedrinha, caçar borboleta, mas não conseguem se libertar de si mesmo. Por isso Deus permitiu uma terra doente. Por isso o mundo jaz no maligno. Para que a própria pessoa caminhe do Egito, que é a inteligência, que é a idolatria dele mesmo. Ele vai para o deserto, mas conduzido por Moisés, para fazer milagres no deserto, porque não tinha geladeira, então Deus mandava maná do céu. Então Deus te sustenta, mas faz sempre você estar devendo. Fica correndo atrás do cartão de crédito, fica correndo atrás das contas, está sempre atrasado. Por isso Deus te sustenta no deserto para tirar a tua manha de querer morar no deserto. Deserto é emoção. Por isso a emoção é doente. Ela precisa encher a cara todo final de semana para não pensar na semana seguinte. Então empurra a vida com a barriga, brincando do engana que eu gosto, porque engana a si mesmo e quer ser enganado. Porque se pensar muito vai dar dor de cabeça, que vai ter que reconhecer que está doente, viciado na carne, vício do sexo. Por isso o sexo é bom porque foi Deus que deu. Mas Deus também fez a terra e permitiu Satanás na terra. E quem é Satanás? É o ciúmes passional.
porque Satanás tem ciúmes de Deus. Sabe o que ele faz? Para combater a criação de Deus, ele mata o homem. Ele mata o Adão, plantando a serpente, que é a deusa da carne. É uma cobra com um olhar de uma feiticeira negra, embonecada de loira, de olhos azuis. Ele derruba uma família inteira que foi construída durante gerações. Então, uma traição é uma gota de café no leite. Nunca mais vai ser branco. E vai ser uma brecha perigosa para chantagens, para extorsão dos valores da família. Porque um dia a esposa vai ficar sabendo, e a pessoa, para esconder, teve que mentir para encobrir a mentira. Aí vira o câncer de geração em geração da lepra da carne de porco mal cozida, que é a tênia que sobe no cérebro e faz a pessoa usar toda a inteligência ao contrário, para fazer o mal, para enganar, para esconder adultérios. E aí fica com uma fé morna, uma fé que não toca o céu, porque Deus não recebe. Representa a igreja de Laodiceia em Apocalipse, que é a igreja atual, a igreja morna. Não tem fogo do céu, não tem orgasmo espiritual, não tem Pentecostes, porque é impura, porque não se lavou, porque não foi buscar a Deus para se arrepender por achar que não precisa de Deus, que é o humanismo do Egito, sofrendo no deserto interior a depressão de ostentar uma falsa alegria. Por isso precisa fazer show de gol do Corinthians, para dizer que é pentecostal. Por isso, Deus está levando essa geração agora para alturas que as gerações anteriores não chegaram. Que é enxergar o que 2 milênios de pregação resultou no que está para vir, que é o arrebatamento. Um dos sinais que Deus está dando é que Ele está revelando pontualmente onde Satanás está, de uma forma mais coletiva e não onde ele passou. Por isso Deus revela para nós, manda ficar quieto e só entregar do jeito dele na hora certa. Por isso, quando Deus cura, Ele curou. Mas aí Ele tira a manha de a gente querer a cura como um miojo, né, para o dia seguinte. Às vezes a cura leva 2000 anos. Para você não ostentar que foi a tua oração que curou, mas a tua gratidão pela oração recebida. Então agora eu vou explicar para vocês quem é Igreja Filadélfia, que é a 6ª igreja em Apocalipse, que é a única igreja das 7 que Deus não tem restrições. Todas as outras igrejas tinham restrições de Deus, porque todas as outras 6 estavam na terra. É a igreja parede, é a igreja religião. É a igreja que precisa ver milagres para crer que Deus tem poder para perdoar pecados. A Filadélfia é a única que não tem restrições de Deus, porque a igreja Filadélfia não está na terra, ela está no céu. O amor de Deus sobre a terra. Por isso é uma escada de Betel. Representa bem o Rio Jordão abrindo para quem dar o primeiro passo na fé para entrar em Canaã. Canaã é o coração do próximo. Então quem entra no coração do próximo, limpando os pés e tirando as sandálias, porque respeita a individualidade das pessoas e das famílias, mas não prende elas com cadeado interno ou externo, mas põe
orações anônimas de vigilância para ajudar a pessoa a crescer aos poucos e não impondo um crescimento turbinado de academias para músculos vazios, que não consegue jejuar carne, nem espelho. Deus, na sua paciência, vai carregando a terra no colo e vai ensinando de geração em geração que, por mais que Satanás tente calar a voz de Deus, que é a pregação dos 12 apóstolos sobre a unção da Bíblia, que é a unção da vida de Jesus, quanto mais persegue, mais fala de Jesus, porque mostra, através da própria vida, que está morto. Por isso aqui Deus fala sobre o filho pródigo, que quis conhecer o mundo, se arrebentou no mundo e quer voltar para casa, no céu. Nós sabemos o idoso quando vai partir, aí faz na cama, cheio de enfermidade, um balanço da vida. Só que aí não consegue deixar uma herança de credibilidade para quem chega. Porque o testemunho da pessoa não fala aquilo que a pessoa vive. Por isso, quanto mais sincero, mais fé. E quanto mais fé na sinceridade, mais indignado você fica com a hipocrisia. Por isso você não fica com uma lágrima morna de ator. Você chora na alma quando vê o pecador indo para o inferno, achando que está indo para o céu. Essa é a dor de Deus. Por isso ele procura na terra aqueles que sentem a dor do Pai, mas que respeita o crescimento do filho. Por isso esse filho zombou do pai e foi para o mundo. E o pai tinha deixado uma herança para ele. Torrou com meretriz, bebedeira, com a farra. Quando não tinha mais... Quando as pessoas usaram, jogaram fora, não tinha mais nada. Não tinha saúde, não tinha dinheiro, não tinha mais nada. E estava passando fome. Aí ele quis voltar para casa, achando que o pai dele não ia receber. O pai representa Deus. Deus representa o céu. O céu representa o Espírito. Por isso, quando a pessoa acha que está preso no deserto, Deus mostra Josué e Caleb. Pessoas que ouviram a fofoca. E também porque Moisés mandou espias para pesquisar o que era Jericó. Ele ficou sabendo que lá era uma terra santa que mana leite e mel. Mas ficou sabendo que tem gigantes ali que não deixaram ninguém entrar. E o que esses gigantes faziam? Prendiam as mulheres nos muros de Jericó como balde de espermas. E é esse o demônio que a terra, as 6 igrejas de Apocalipse perderam na guerra. É o vício do sexo. Agora, renunciar a sexo quando você está idoso e sem libido é esmola, é uma oração morna. Renunciar ao sexo quando você é jovem só para dizer que é santo também é manha, não vai aguentar pressão. Vai virar um ator com Bíblia embaixo do braço, procurando novinhas maliciosas para ir para o motel depois do culto. É um prato cheio para as drogas e a consciência de Judas, porque Deus vai recolher. Os pais que adulteram e jogam embaixo da pete e pregam a santidade para os filhos, vai morrer rapidinho, porque Deus vai recolher. Pois todo aquele que passa herança maldita, sabendo o que está fazendo, Deus recolhe rapidinho. Mas primeiro ele dá sinais.
Então ele dá sinais de enfermidades físicas para mostrar a causa, que é a doença da alma. E geralmente a doença da alma é porque recebeu uma herança doente do espírito. Religiões doentes, que adoram deuses que não falam. É a idolatria do veneno da serpente, que é a idolatria do sexo, que é a virilidade na cama. E aí, para enganar, inventa aborto, preservativo, legalização do aborto. Só que incentiva com vasectomia, ligação de trompa, com academias que turbinam exercício do sexo. Então precisa de quantidade, porque não se satisfaz, está com lombriga da carne. Porque a alma está doente, porque o espírito está doente, porque está adorando deuses endemoniados, que se fazem de deuses. Quando eu disse no começo da gravação que é uma sequência das anteriores, é porque aos poucos Deus está revelando onde a cúpula do inferno está hoje, agora, nesse momento. Porque aonde ele passou, ele faz propaganda, mas onde ele está, ele fica escondido. Então as pessoas só vê o problema depois, só percebe o câncer depois que está com câncer, só percebe a AIDS depois que está morrendo. Deus fala antes, por isso que a pregação de Deus é profecia. Por isso Jesus é o profeta. Só que ele viveu no corpo para mostrar que você pode vencer a carne estando no corpo físico. E deixou sobre nós o Espírito Santo, que é uma pessoa invisível, que representa Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo, onipotente, onipresente e onisciente. Mas por que ele é invisível? Para não se fazer ídolos de aparência, para não dizer que Deus é loiro, de olho azul, é negro, de, sei lá, ou indígena, ou asiático, para não colocar matéria audiovisual para criar um ídolo em caixinha de religião. Por isso a religião é importante porque ela representa a família. A família representa a cidade do interior, onde carrega no colo o bebê até formar vínculos de valores de respeito para a família. Porque numa cidade pequena, se você adulterar, a cidade inteira fica sabendo. É igual na igreja. Se você está fazendo coisa errada, uma hora, você é excluído da igreja. Então a cidade pequena do interior é exatamente para que a fofoca vacine a promiscuidade. Mas é permissão de Deus para a pessoa ir aprendendo a conviver. Muitas vezes por hipocrisia, mas apesar de tudo, evita a pessoa de fazer coisa errada e depois de se envolver com a máfia dos prostíbulos, vai ver que ficou devendo a alma da família. Aí vira um escravo de sistema, vira um androide obedecendo ordens dos PCCs da vida, que é o Big Brother da Terra, que controla política, religião, economia e mídia. Quando a pessoa já está mais preparada e tem uma certa identidade, uma certa autoestima, ele começa a atingir a idade em que o quintal de casa fica pequeno. É quando o adolescente se autoafirma por contestação. É uma fase necessária. E por comparação, que precisa conviver com a sociedade. Aí a cidade pequena do interior começa a ficar pequena. Mas se não tivesse estágio de preparação para sair de uma cidade pequena do interior, para vir para uma cidade ninfomaníaca como um rio Amazonas, ele morre afogado no meio de jacarés, cobras, ciris de saia, porque ele precisa pescar, mas não sabe nadar e não sabe discernir peixe. Aí vai para a rua que nem um cachorro sem noção, vai brincar com Rottweiler, só percebe depois
que perdeu uma perna e um braço. Essa é a vida que Deus permitiu sobre a terra. Satanás existe e é um Rottweiler, animal. Só que o Espírito Santo existe e tem autoridade sobre qualquer demônio, sobre qualquer doença, sobre qualquer complexo trauma, ou prisão, ou cadeado. Por isso, a prova que Deus deu foi a libertação de Rabes, derribando os muros de Jericó. E agora vem a libertação das Rabes do planeta, que é o avivamento. Que hoje as mulheres, a terra é um prostíbulo, por isso o mundo jaz no maligno. E quem comanda o prostíbulo é um gigolô chamado Satanás. E ele usa a inteligência para ficar escondido atrás da superinteligência, que controla política, religião, economia e mídia. Então ele fabrica cenários, coloca o ator ingênuo no meio, e ele é o último a saber que ele está preso num grande Big Brother. Então o que Satanás faz? Ele tira as pessoas em volta que querem ajudar e planta falsos amigos, oferecendo dinheiro fácil, balada fácil, elogio fácil, depois fica viciado em tudo quanto é tipo de coisa que não presta. Por quê? Porque a pessoa está vazia. Uma pessoa sem autoestima e identidade fica procurando barranco para se encostar, vive de elogio, porque não tem autoestima, então precisa ostentar o que não tem. Agora eu vou trazer para vocês a mensagem que Deus deu, contextualizada com o presente e com as revelações anteriores. Quem ouve essas pregações vai querer dizer que eu sou um psicopata, que eu estou provocando o inferno e puxando o inferno para sobre a minha família. Por isso que Deus revela quem é psicopata. É quem diz que nós somos, através de fatos. Porque se eu fosse, Deus já tinha tirado a minha vida, permitido Satanás me atacar e atacar a família. Então a gente obedece o que Deus manda fazer e fala o que Ele já revelou, mas mandou ficar quieto para falar no tempo certo. Mas Ele revelou com fatos. Os que nós estamos falando aqui, Ele já fez a gente viver antes, para poder pregar o que vai acontecer com as pessoas. E o que nós estamos pregando aqui é onde é que está o psicopata da terra, que é o demônio, a cúpula do inferno. Essa cúpula do inferno, ela se infiltrou nas igrejas. Está com Bíblia embaixo do braço, revelando profecias através de tecnologia de 6G. Por isso, pela inteligência, Satanás, ele te algema como papagaio de letra de Bíblia decorada. Você vira um escravo adorando o bezerro de ouro no deserto. É bem Igreja Católica. Por que eu estou falando da Igreja Católica? Porque Deus permitiu ela, como igreja de Laodiceia, para revelar o portal que é a sexta igreja, que é a Igreja de Filadélfia. E como é que Deus está confirmando o que eu estou falando? Que é a hora de falar agora. Porque tem muita gente boa dentro da Igreja Católica, dentro da Umbanda, dentro do Seitinoe, dentro do Espiritismo. Tem gente boa. Gente boa, que eu digo, é coração bom. E Deus sonda o coração da pessoa. Agora, quando a cabeça é fraca, ela deixa entrar veneno no coração, que é o ódio. Então, quando o coração tem ódio, aí começa a possessão. A pessoa começa a ficar com o coração, só bebe café, porque está sujo e não consegue fazer o leite virar leite de novo. E aí não consegue ter leite materno puro para alimentar os bebês órfãos de 0 a 100 anos
que vão buscar ajuda na igreja. Por isso a igreja representa a mãe, que acolhe os últimos. Família, mas saber que as famílias chegam na igreja, que é um pronto-socorro, todo quebrado, doente, cheio de vermes. Então você tem que tratar e não deixar se alastrar e fabricar superbactérias dentro da igreja. Por isso a Igreja Católica hoje, ele materializa a cúpula do inferno. Por que eu sei? Porque ela tinha que denunciar perseguição sobre o projeto Filadélfia. E é exatamente ela que está querendo se aproveitar das pessoas simples de coração aberto pela pregação do projeto Filadélfia para extorquir a fé das pessoas, plagiando a pregação. Por isso Deus levanta pessoas para revelar o que esconde. Por isso eu estou falando do Reinaldo Azevedo, da Band News, o É da Coisa, às 6 horas da tarde. Quando o Reinaldo Azevedo ele abre o programa dele, é impressionante. Porque às vezes eu gravo coisas aqui em casa, na cozinha de casa, tá? Eu acabo de gravar, aí eu vou ligar o rádio, né? E ele já está falando lá o que eu gravei aqui. Então ele ostenta a espionagem sobre o projeto, que o que a gente prega aqui, fala aqui, vai para uma central inteligente. E eles criam narrativas para calar a nossa voz, colocando vírgulas, colocando mensagens subliminares adesivadas para confundir o povo. Então ele quer mostrar uma onipotência, onipresença e onisciência do demônio. Deus permite para deixar o tempo falar. Por isso, quando nós entramos nessa casa 15 anos atrás, eu estou revelando muitos detalhes sobre o mundo atrás do espelho, principalmente quando eu falei sobre o Papa argentino, depois que nós fomos, Deus mandou pregar 2 anos embaixo das árvores em Foz do Iguaçu, que é o coração da América Latina. Agora, eu falei da pregação anterior que você ia ver essa semana um show de narrativas para dizer que o Papa é santo e que nós, entre aspas, somos o anticristo. Porque ele faz tudo ao contrário. Vou dar um exemplo para vocês agora, fazer uma lição de casa mais profunda. Eu vou colocar alguns pontos para você ir montando um quebra-cabeça. Foz do Iguaçu, 2 anos de pregação, a 0 pela fé, uma família enferma, cumprindo um voto. Deus levou e trouxe. O impacto embaixo das árvores. Deus tirou, mandou sair fora de televisão, rádio, não sabia nada que estava acontecendo. Então nos isolou do mundo exterior. E só mandou fazer o que ele mandou, vender camiseta por 99 embaixo das árvores. Só que a 0, sem dinheiro, pela fé. Porque ele queria mostrar quem é samaritano. Quem é que orava por nós, quem está orando por nós. Porque via aquela situação pejorativa de uma família à deriva, totalmente indefesa, um bebê com defeito à beira da estrada. Então tem aqueles que se aproveitam, aqueles que querem excluir e aqueles que pegam no colo. Você só vai saber isso se você realmente vive o que prega.
Porque se eu tivesse com dinheiro guardado, não ia saber quem é quem. Porque fomos vasculhados de todo quanto é lado, para saber quem a gente era. Se a gente era um super traficante, se tinha alguém nos apadrinhando. Então Deus permitiu. Vasculha toda a nossa vida. Por isso, 25 anos atrás, 20 anos atrás em Foz. E o projeto tem mais de 30 anos. É o mesmo, não mudou nada. E a família é a mesma, não mudou nada. Por que Deus permite o tempo? Para gerar fé e tirar os cupins dos falsos profetas. E aí o Papa virou argentino, que ajudava os estrangeiros, que ajudava os pobres, que ajudava não sei o quê, porque o Brasil começou a ficar evangélico, por causa da pregação embaixo das árvores. Mas quem leva a pregação é Deus. É um vento que sopra e vai para onde Deus quer. E entra dentro do coração das pessoas, porque cada pessoa que pisava ali, eu vi vi centenas de pessoas já. Chega à nossa frente, nunca vi na vida, você fala 5 minutos, a pessoa começa a chorar que nem uma criança. E fala que é exatamente aquilo que ela perguntou para Deus. Então Deus vai aumentando a nossa fé. Então quanto mais persegue, mais a gente sabe quem é que está endemoniado. Quem tem ciúmes do projeto. Porque Satanás é o pai de ciúmes, tem ciúmes de Deus. Então ele quer colocar ciúmes na família. Quer fazer as pessoas ficar presas dentro de casa. Ou fazer as pessoas quererem uma grande família, que seria o PT da sociedade. Ficar escorado no caixa 2 da corrupção do poder. Por isso vive de empresas estatais, porque é fácil de colocar filhinhos de papai que vive de dinheiro manhoso. Sabe consumir dinheiro, não sabe criar, não sabe gerar. Não tem identidade, não tem autoestima. Por isso tem ciúmes do sistema capitalista, que prioriza a concorrência. Mas precisa de um sistema capitalista com temor do Senhor, que não deixa ninguém para trás, mas tira a manha. Por isso prioriza a fé judaica cristã, que é a unção da Bíblia. E não uma religião para manipulação geopolítica como a Igreja Católica faz. E eu vou dar um exemplo para você. Por que o Messi ganha tantas bolas de ouro e o Neymar fica de costela quebrada e a própria mídia brasileira jogando pedra no Neymar? Quem patrocina a mídia brasileira? É o mesmo que patrocina o Papa argentino. Por que o Brasil começou a tomar de 7-1 e a Argentina começou a ser campeão do mundo? Porque queria fazer uma artrite interna na América do Sul, jogar um contra o outro, é igual briga do casal. Enche a cabeça da minha esposa, fala fofoca para ela para jogar, a gente brigar aqui em casa, aí rouba os filhos. Eu vou dar mais um exemplo para você parar para pensar. O que fizeram com Daniel Alves? Armaram um circo, plantaram uma situação e colocaram no ventilador da mídia para dizer que era um super estuprador. Mas por quê? Porque ele foi comer a banana que jogaram no gramado. E ele era amigo do Neymar. E quem foi que ajudou o Daniel Alves financeiramente? Foi o Messi. Porque o Messi sabe os bastidores da política, da economia, da religião e da mídia. Só que ele não pode falar nada. Então eles estão usando o Messi para humilhar o povo brasileiro e criar um populismo de fé no povo argentino. O Papa, que é a propaganda da Igreja Católica, que contribui com a proliferação do homossexualismo. Por isso, dentro da Igreja Católica, o que mais tem é o homossexualismo entre os pobres. Como não consegue cuidar da libido, aí faz aliança com adultério nos casais. É o brinca do engano que eu gosto, porque os dois estão leprosos. E aí o Lula fala o quê? Muitas mulheres, muitos homens amam mais as amantes do que a esposa, que é legalizar o adultério. Por isso,
A fé judaica cristã é um buraco da agulha. É muito difícil você conseguir seguir os rituais, senão você fica preso na letra. Mas não queira ser santo, apenas seja sincero. Libido todo mundo tem, quanto mais saúde e carência, mais libido você vai ter. Por isso as mulheres são ninfomaníacas. Porque elas mantêm relações não por saciedade carnal, mas por emoções sem noção. É igual a pessoa com obesidade. Ela não come pela saciedade do estômago, mas porque o estômago da alma está doente. Come por emoção, fica com obesidade, tem que fazer cirurgia bariátrica. E aí o que acontece com os casamentos? Fabrica deuses, casa, sabe trair, mas não sabe perdoar. Aí casa separa, igual os ator e atriz de televisão. O casamento deles não dura um ano. E fala que o certo é ser a Xuxa. Usa marido de aluguel para ter filho. Fica totalmente infantilizado, vivendo de aparências, caras e bocas e narrativas de uma mídia endemoniada, que fica empolerada atrás de espelho para roubar virgindade e pureza da fé pentecostal. Então engana as pessoas falando de Deus, mas se esquece que Deus criou as pessoas. Deus permite. E aí quando ele fala, agora chega, aí as baratas começam a fugir, os cupins começam a sair da toca, os demônios começam a se manifestar. E quando começa a manifestação de demônios, Deus permite para mostrar a fé da pessoa. Aquele que tem coisa embaixo do tapete vai fugir de medo, porque senão o demônio vai revelar o que ele esconde. Foi o que aconteceu com esse Deilton lá em Foz do Iguaçu. Na igreja pequenininha lá, uma senhora que a gente estava orando na casa dela, inclusive o marido dela, que é o irmão Antônio, que estava leproso. Deus mandou fazer campanha de 7 semanas no Salmo 91 com a família na casa dele e curou ele. Mas antes disso, Deus mandou perguntar para ele se queria oração. Ele falou que não, que já estava cansado de oração, que ele não aguentava mais, que ia para o hospital. A história você já conhece, levou para o hospital, foi quase 6 meses ali, exame de tudo quanto é jeito, aí que veio confirmação de lepra. E era uma lepra altamente contagiosa, porque ele estava com o corpo todo cheio de coceira, não conseguia nem dormir. Aí Deus mandou a gente ir na casa dele, eu e a minha família lá, orar, fazer uma campanha de 7 semanas no Salmo 91. Essa história você já conhece. Resultado, Deus curou. Só que o Deilton quis falar para o pastor aqui da sede que quem curou foi a oração dele, que a gente era endemoniado. Só que quando a esposa desse irmão Antônio foi para a igreja, ela se manifestou, o demônio manifestou nela, na minha frente. Caiu no chão, queria bater a cabeça no chão. É uma senhora franzina, né? Aí eu estava segurando os braços dela, porque o demônio queria bater a cabeça, rachar a cabeça dela no chão. E o Deilton estava dirigindo o culto. E eu segurei os braços dela para não se machucar. Aí o demônio queria morder minha mão, meus braços, não conseguia. Aí começava a morder a própria língua, começava a sair sangue pela boca. E o Deilton no púlpito saiu correndo. Em vez de ajudar, saiu correndo. Por quê? Porque ele estava em adultério, e eu sabia disso. Só que o pastor presidente aqui da sede não acreditava no que eu falava. Só que tinha umas senhoras ali, que já têm experiência nisso, umas senhoras de fora, e ajudaram, expulsou esse demônio, e essa senhora voltou ao normal. E o Deilton saiu correndo, né? Quem é esse Deilton? Aquele que eu falei na pregação anterior. Morreu ano passado, acho que parece, de câncer no cérebro, tá? E por que eu estou falando isso? E outro detalhe, o pastor da minha igreja, um homem de Deus, aprendi muito com ele, eu recebi dons nessa igreja, a Fonte da Água Viva, pastor Raul, irmão Mitico. Só que Deus recolheu os dois. Por quê? Porque não creram que o projeto era de Deus. Porque quando voltei de Foz, o pastor Raul colocou o Deilton no púlpito da igreja e me deixou no banco calado. E eu falando para Deus, o que eu faço? Deus falou, fica quieto, deixa que eu falo.
E Deus falou com fatos. Morreu Deilton, morreu o pastor, morreu a esposa. Por isso, quando Deus fala, toma cuidado. E Deus falou que ia morrer muita gente esse ano, porque tocou no projeto. E vai morrer de derrame cerebral e câncer no cérebro, que é a consciência de Judas, porque está com dinheiro leproso no bolso. Caixa 2 de informações sequestradas, tá? Papagaio de microfone, que fala o que manda falar. Por isso que eu falo aqui, daqui a pouco está na rádio. Só que antes de ir para a rádio e mandar o Reinaldo Azevedo falar, e outros da mídia, vai para uma central que pensa uma forma de enganar o povo. É só você ver o que o Reinaldo Azevedo está falando ultimamente. Está num beco sem saída, porque está sendo desmascarado, então tem que ostentar a literatura da letra, fica falando de Camões, fica falando de músicas populares. Então ostenta uma inteligência como se tivesse uma memória de sabedoria e revela exatamente os ciúmes da sabedoria. Porque sabedoria representa amor. Inteligência seria ostentação de informações sequestradas. Por isso o Papa morreu de derrame cerebral. Só que Deus quer salvar agora as pessoas ingênuas que foram vítimas dessa legião de demônio que infantiliza as pessoas, vivendo de um ciúme passional, porque estão presos dentro de casa. Famílias prisioneiras dentro da própria família. E quem controla é um gigolô de macrosistema que oferece para as pessoas a lavagem cerebral da consciência de culpa, dando esmola para mendigo, mas ostentando o bullying sobre o racismo. Por isso, prolifera o homossexualismo para legalizar o adultério, para ficar bem na fita numa fé populista, de uma terra plana. Só que agora, na verdade foi acho que uns 2 anos atrás mais ou menos, Deus falou claro comigo. Falou, a partir de agora, você só fala o que eu mando, mas não profetiza, porque eu vou cumprir profecias. Eu recebi dom de profecia, eu já falei aqui. Eu recebi vários dons, não para ostentar o que eu falo, mas para valorizar o recado que eu estou entregando para você que está ouvindo. Porque ele disse, se eu usar esses dons para vanglória, ele recolhe minha vida. E eu pedi também. Eu recebi o dom da sabedoria. Eu recebi o dom da cura. Eu recebi o dom da profecia. Recebi o dom de línguas estranhas. Eu recebi um dom que o próprio pastor Raul falou que uma pessoa ia receber, que eu enxergo a alma das pessoas. Por isso eu sei onde está o problema da pessoa. Por isso eu enxergo a alma da terra. Por isso eu sei onde está a doença da terra, onde Satanás está agora. Só que muitos não podem saber fora de hora, senão vai ficar com medo de pôr o pé na rua. Por isso agora Deus está levantando uma geração que vai ter autoridade sobre toda essa sujeira que as gerações anteriores fizeram. Principalmente pós 66, né? Sexo, droga e rock and roll. Que proliferou a promiscuidade moral, por isso que eu falei para você. A França vai ter sérios problemas porque colocou Macron lá, que materializa como se fosse o anticristo, que legaliza a promiscuidade moral. Por isso a Janja foi passear lá, né? Por isso agora Deus quer ensinar as famílias a orarem pelas famílias, a aprender a discernir espíritos e ter autoridade sobre eles, pedindo para ouvir a voz de Deus, para não ter medo do demônio e ficar cheio de superstição. Porque Deus é Pai de amor. E quando você pede ajuda a Deus para ouvir a voz dele, é impossível ele não te pegar no colo e ensinar. Pois não queira apresentar a Deus perfeccionismo de inteligência, de letra, de caridade, de que você é santo. Você não engana a Deus. Deus conhece você antes de você nascer. Basta ser sincero
com Deus. Quanto mais sincero, mais fé. Agora eu vou voltar aqui o que Deus mandou ler. Lucas 15:16. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam e ninguém lhe dava nada. Eu comecei a pregação falando sobre psicopatia. Você pode ver que na Band News está falando sobre psicopata, quer dizer que eu sou psicopata de forma subliminar. Então são mensagens subliminares para barrar teu discernimento. Porque Satanás corre na frente, ele é espírito, fica empolerado atrás de espelho e corre na frente. Ele quer traumatizar as pessoas para deixar ódio no coração. São estupros de identidade. Por isso, quando você encontrar uma situação de um Rio Jordão na tua frente, que é aquele ódio, aquela vingança, aquele sentimento que você não consegue perdoar, peça ajuda a Deus. Ele vai abrir o Rio Jordão, vai te puxar para cima, vai te mostrar o amor dele, e você vai aprender a perdoar o próximo, não por hipocrisia dando esmola, mas tendo amor pela alma da pessoa que te odeia. Por isso a obra de Deus é muito mais abrangente do que vocês possam pensar. E o projeto Filadélfia agora vai se levantar. Porque um dos itens do projeto é emprego para famílias. Emprego para emoções de famílias. Por isso Deus vai levantar agora um kit de sobrevivência para as famílias que têm o coração samaritano. Então aqueles que estão orando por nós, que têm contribuído de todas as formas pela minha família, são a igreja Filadélfia. Por isso Filadélfia não somos nós. Filadélfia é quem ora por nós. E agora Deus vai levantar vocês, Filadélfia. Porque vocês têm o dom da cura e não sabem. Por isso Deus mandou agradecer vocês, preparando kits para famílias poderem trabalhar juntas, mas conviver com outras famílias. Esses kits vão envolver 3 itens. Uma loja como a garagem de casa, só que mais com produtos de transfer, que são produtos de desenhos da minha filha bem feitos. Uma sala que vai ser para costurar, aprender a costurar. E a parte de cima, que é o quarto, seria o estoque para empacotar e vender pela internet. Quem vai vender é uma central do projeto. Quem vai comandar a central é minha família. Então Deus vai abrir agora franquias de emprego para dinheiro samaritano. Vocês oraram por nós. Compraram camiseta de R$2 embaixo das árvores. É a oferta da viúva pobre. Agora Deus vai multiplicar pães e peixes no deserto para o samaritano. Por isso agora Deus vai puxar vocês acima da religião. Acima dos preconceitos religiosos. Mas respeitando a religião. Respeitando a família. Respeitando o erro dos pais. Dos pastores, das igrejas, dos padres, mas aprendendo com os erros para ser melhor do que eles, não para vanglória, mas para poder ser útil, reciclando o ódio e transformando em gratidão. Por isso, Rabi, avivamento da 100ª ovelha. Quem fez? Orações samaritanas. Pois todo esse ciúme de Satanás, de plagiar a pregação embaixo das árvores, Deus vai confirmar agora com Pentecostes, batismo do Espírito Santo das pessoas que estão orando por nós, através da prosperidade da família. Terminar a cura da minha filha, que é a audição dela, que seria o batismo do Espírito Santo da minha esposa, mas primeiro o batismo do Espírito Santo de todos vocês que estão orando por nós. Por isso, recebe em nome de Jesus. E ninguém vai impedir. Porque essa é uma herança que Deus tem para você. Que
tem um coração samaritano que quer conhecer a Deus de uma forma mais íntima, por isso Deus vai te dar dons. Primeiro batiza no Espírito Santo e te enche dos dons, e depois vai mostrar o que é para você fazer. Tenha paciência com 2/3 da terra que vai querer ficar na terra. Não obrigue ninguém a ir para o céu. Não obrigue ninguém a ter o coração samaritano que você tem. Por isso você vai ser perseguido por ciúmes de Satanás. Mas só que Deus te deu autoridade para ter glóbulos brancos duplamente sadios, para multiplicar anticorpos nas famílias, para conviver e resgatar famílias sem anticorpos. De discernimento dos valores da família. Uma reforma protestante de 2000 anos atrás. 12 músicas, 12 apóstolos, avivamento, final dos tempos, arrebatamento, milênio, Armagedon, salvação de almas, festa no céu. Fique em paz, em nome de Jesus.